Ideias em Tese está de volta. E o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Neiva Knack no programa de pós-graduação em Biologia da Universidade. A tese de doutorado tratou sobre a avaliação de óleos essenciais para o controle de pragas de arroz irrigado. Bom, Neiva, a gente terminou outro bloco falando justamente então do tema. Explica pra gente qual o título recebeu então a tese do teu doutorado. Bom, a tese de doutorado foi potencial de óleos essenciais no controle de pragas da cultura do arroz irrigado. E explica pra gente, então, como é que funcionou essa pesquisa? Quer dizer, desde lá do início, do ingresso no doutorado, então, quais foram os primeiros passos? Bom, eu fiz um projeto, né? E a parte inicial desse projeto, então, é conseguir toda a base. Que, no caso, para mim fazer a extração dos óleos essenciais, eu precisaria das plantas. Aí, para ter as plantas, eu precisaria plantar. Então, daí eu requisitei pelo sistema da Unicinos, então, canteiros, lá no Centro 2 da Biologia. Então, para fazer esses canteiros, selecionei, são 7 plantas medicinais, sendo que eu fiz a destilação de óleos essenciais para 4. Tá? Porque para te utilizar os óleos essenciais, a gente não pode adquirir, vou pegar de um canteiro que tem lá em São Leopoldo, eu vou pegar de um canteiro que tem em Porto Alegre, vou pegar de um que tem em Ivoti. Não, eu preciso ter uma padronização. Então, elas precisam ter as mesmas condições. Então, ela tem que ter o mesmo tipo de solo, a mesma temperatura, a mesma quantidade de chuva, até tipo o período que eu vou fazer a coleta tem que ser sempre no mesmo horário. Então, tipo, até as 9 horas, porque isso vai influenciar na quantidade da composição química de cada planta. E isso pode interferir depois nos ensaios que eu vou estar fazendo. E sem dúvida ter esse canteiro dentro da própria universidade facilitou bastante nesse processo. Facilita porque daí tu tem, hoje eu preciso fazer uma destilação, a gente não usa a gente usa em torno de 600 gramas para cada balão, que é uma parte do equipamento do destilador. Então, tu vai lá, coleta a planta, faz a esterilização, coloca no balão, deixa destilando durante 2 horas para ter um rendimento mínimo que não dá nem 1 ml. Tá? Então, tu tem que destilar muita planta. Então, tem que ser tipo assim de 10, 20, 30 quilos de planta para tu ter uma quantidade mínima para te poder fazer um ensaio. Tá? E esses ensaios com fitopatógenos, né? Então, esses são ensaios realizados em capelas, né? Então, é meio lugar esterilizado, né? E os ensaios com os insetos, a gente tem uma criação de insetos no laboratório, que é dessa praga do arroz irrigado, que é uma praga que é a Spodoptera fugiperda. Ela é uma praga que ela come de tudo, na verdade. Ela é uma desfolhadora, desde de arroz, de soja, de milho, né? Então, a gente tem a criação e a gente faz bioensaios utilizando daí o óleo, mais os insetos. Para a gente entender até melhor, a saída a campo mesmo, ir para fora, foi só para colher então essas amostras de insetos, né? Porque na verdade todas essas plantas então ficaram aqui no campus, nesse canteiro que a senhora produziu. Na verdade, assim, a campo mesmo, a única função do campo é ir a campo para coletar insetos para a criação de insetos. Então, a criação está baixa, a gente tem pouca lagarta, porque a gente testa na lagarta. Tem pouca lagarta, a gente vai a campo em lavouras, né, onde ela costuma ocorrer, que é no caso lavoura de arroz, lavoura de milho. Então a gente vai lá, coleta um lote, coloca numa dieta artificial e traz para o laboratório. Coloca em quarentena, porque às vezes o inseto pode vir contaminado de campo, então isso não é interessante. Então aqueles que estão contaminados a gente descarta, os que estão viáveis e passam para a segunda fase do ciclo da lagarta, a gente inclui na criação. Né? Fora isso, a campo não tem nada, a não ser que fosse feita uma continuidade, tivesse que fazer ensaios em casa de vegetação ou alguma coisa desse tipo, que não é o caso. E a senhora se apoia em que tipo de referencial teórico? Bom, referencial teórico a gente utiliza pouca coisa de livro, só a parte de entomologia, né, para a classificação dos insetos. O demais é sempre baseado em pesquisas realizadas pelas mais diversas instituições, tá? Que são publicadas em revistas científicas, tá? Que normalmente estão no Qualis, na CAPES, né? Então, são artigos publicados em revistas científicas. Então, a gente faz uma comparação, até de metodologia. Às vezes, a gente... como é que a gente vai fazer um ensaio usando óleo e inseto? Tem pouca coisa. Então, a gente teve que padronizar
Por exemplo, os nossos bioensaios. Eu fiz muitos bioensaios até descobrir, esse aqui é o jeito o melhor. Porque não tem nada escrito que diga, tem que ser desse jeito. Então, tu vai repetindo, aí tu perde um tempão repetindo, porque não está dando certo, né? Então, às vezes, essas revistas, ela tem uma metodologia. Então, tu pode te basear a partir dela ou para aprimorar, modificar ou utilizar da forma que está ali. E a senhora também tomou conhecimento a respeito de outras pesquisas que estavam sendo realizadas no âmbito aqui do Estado, até mesmo nacional, a respeito desse assunto? Tipo assim, quando tu escreve o projeto, tu sempre faz uma revisão bibliográfica para ver qual é o impacto do que tu está desenvolvendo. Existe. Se já tem um monte, não está fazendo efeito, por que tu vai testar de novo, né? Não tem sentido. Então, tu faz uma revisão para verificar assim, é viável tu tentar controlar uma lagarta que está lá na soja, qual é o dano que ela causa? Se ela causa um dano considerável, então a gente tem que descobrir uma forma de controlar aquela praga, de diminuir a quantidade. Por que a gente usa o controle biológico, né? Porque a gente precisa, tipo assim, a utilização de inseticidas químicos, ela é grande. O Brasil, o Rio Grande do Sul, acho que é o segundo maior consumidor de produtos químicos para controle de pragas. Então, a gente busca uma alternativa à utilização desses químicos para reduzir o impacto ambiental, a contaminação dos produtores. Então, os micro-organismos ou os extratos, os óleos essenciais, eles vão ser menos danosos ao ambiente. Então, é uma forma de diminuir a quantidade de químicos, porque eles também podem ser usados associados, né? Ou eliminar totalmente, né? E durante esse período, a senhora comentou anteriormente que foi muito tempo, foi muito trabalhoso realmente conseguir extrair esses óleos, precisava de uma grande amostra dessas plantas, né? Conta um pouquinho mais sobre esse processo pra gente, de conseguir, a partir de que momento que a senhora conseguiu alcançar, então, aqui eu tenho agora uma amostra que é válida. Que nem eu te falei, né? Então, a gente faz a destilação, né? A quantidade dependendo da planta, ela rende mais ou menos, tá? A gente utilizou o capim-cidreira, ou capim-cidrol, capim-limão, né? Tem várias formas para te chamar. Ele tem um rendimento super bom. Então, para testar nos fungos, tu não usa uma quantidade muito grande. Tu testa a amostra pura, né? A gente usa disquinho de papel filtro, então tu coloca 10 microlitros, é bem pouquinho. E depois tu vai fazendo diluições para ter a menor concentração para te utilizar para testar para os fungos. E a mesma coisa para os insetos. A gente usa a menor quantidade possível, tá? Então, para iniciar os ensaios mesmo, eu acho que eu levei 1 ano para ter uma amostra suficiente assim, para começar a fazer os testes. Então, durante esse período de 1 ano, foi revisão de bibliografia, foi escrever um artigo de revisão bibliográfica, foi fazer as disciplinas que tinha que fazer para os créditos, foi a criação de insetos, que são outras etapas do trabalho também que são necessárias. Sem dúvida, é um processo bem trabalhoso também. É bem trabalhoso. Tá certo. Então, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Neiva Knack, nossa entrevistada de hoje. Nós voltamos em um instante.